O som abafado de passos e o clique das prateleiras de metal ecoavam pela garagem de Carlos. Era um sábado típico em uma pacata vizinhança no interior de São Paulo, e ele estava mergulhado em sua coleção de camisas de futebol. A garagem, com suas paredes forradas de prateleiras cheias de camisas, chuteiras antigas e revistas esportivas, era o espaço preferido dele, um santuário onde passado e presente se misturavam. Na casa ao lado, Amanda observava a cena da janela de sua cozinha. A luz da manhã entrava pelas cortinas finas, mas seus olhos estavam fixos na figura de Carlos, que movia as mãos com destreza enquanto dobrava as camisas e as organizava cuidadosamente por cores e anos. Ela sempre soube que ele era detalhista, mas havia algo na maneira como ele tratava cada peça como se fosse um tesouro que a intrigava. Amanda era nova no bairro, tendo se mudado para a casa ao lado poucos meses antes, após seu divórcio. Aos 34 anos, ela estava redescobrindo a vida e aprendendo a se encontrar em meio às incertezas. Carlos, por outro lado, era um homem de 42 anos, viúvo, cuja vida parecia girar em torno do trabalho como professor e de sua coleção meticulosa de itens esportivos. Eles haviam trocado palavras de cordialidade algumas vezes, mas nada além de conversas casuais sobre o tempo e a vizinhança. Naquele dia, no entanto, Amanda sentiu um impulso inexplicável de atravessar o gramado que separava as duas casas. Talvez fosse a curiosidade crescente ou apenas o desejo de quebrar a monotonia, mas antes que percebesse, estava batendo levemente na porta aberta da garagem. Carlos, chamou ela hesitante. Ele ergueu os olhos surpreso, mas logo esboçou um sorriso caloroso. Amanda, oi, pode entrar. Só estou arrumando essa bagunça daqui. Ela entrou timidamente, o cheiro familiar de couro e tecido lavado preenchendo o ar. Não parece bagunça. Na verdade, parece mais uma exposição, comentou, olhando para as fileiras de camisas cuidadosamente dobradas. Carlos riu, coçando a nuca. É meu passatempo. Cada uma dessas camisas tem uma história, sabe? É quase como colecionar memórias. Amanda sorriu, sentindo-se mais à vontade. Posso ver? Claro, disse ele, pegando uma das camisas e mostrando com cuidado. Essa aqui é especial. É da final do Brasileirão de 1995. Meu pai me deu quando eu era adolescente. Desde então comecei a colecionar. Ela tocou o tecido macio, sentindo-se fascinada pela paixão que ele demonstrava. Você tem algo raro por aqui? Carlos abriu um sorriso discreto, quase conspiratório, e foi até uma prateleira mais alta. Tenho algo que talvez você goste. Ele tirou uma camisa cuidadosamente dobrada e a segurou à luz. Era uma camisa de treino autografada por um dos maiores jogadores da história do Brasil. Uau! Disse Amanda, maravilhada. Isso é incrível! Como você conseguiu? História longa, respondeu ele, com uma ponta de orgulho na voz. Mas vou resumir. Sorte, paciência e muito trabalho. Enquanto ele contava a história por trás da camisa, Amanda percebeu algo no jeito de Carlos. Havia uma calma, uma profundidade que ela não esperava. Ele não era apenas o vizinho educado e reservado que ela via de longe. Havia mais nele, algo que a fazia querer ficar ali por mais tempo, ouvir mais histórias. Você é tão apaixonado por isso? Comentou Amanda, quase sem pensar. Carlos olhou para ela, surpreso pela sinceridade. É, acho que sou, mas acho que todo mundo precisa de algo assim. Algo que o faça se sentir vivo, sabe? Ela assentiu, sentindo o peso das palavras. Talvez fosse isso o que ela estava procurando, algo que a fizesse se sentir viva novamente. E talvez, só talvez, ela tivesse encontrado uma pista de onde começar. Amanda voltou para casa naquela manhã com os pensamentos confusos. Havia algo na maneira como Carlos falava,
como gesticulava ao descrever cada detalhe de suas camisas de futebol, que a deixava intrigada. Ele era meticuloso e apaixonado por aquilo, e essa dedicação despertava algo nela. Era raro encontrar alguém tão conectado ao que amava, e por mais simples que fosse o hobby dele, Amanda sentiu uma faísca que não conseguia ignorar. Nos dias seguintes, ela passou a reparar mais em Carlos. Ele mantinha uma rotina meticulosa, acordando cedo, saindo para correr pelo bairro e depois passava parte do dia em sua garagem, ora organizando sua coleção, ora restaurando camisas antigas com um cuidado quase reverente. Amanda, por sua vez, encontrou desculpas para estar no quintal ou perto da cerca entre as casas, tentando captar vislumbres de suas atividades. Na tarde de quarta-feira, ela o viu novamente na garagem. Ele estava com uma camisa branca, mangas arregaçadas, enquanto manipulava um balde de água com sabão. Carlos lavava algumas das peças mais antigas, removendo cuidadosamente manchas e sujeiras acumuladas pelo tempo. O som suave do tecido sendo esfregado ecoava até o quintal de Amanda, e ela sentiu um impulso inexplicável de se aproximar novamente. Você está sempre ocupado com essas camisas, hein? Perguntou Amanda, apoiando-se na cerca que dividia nas propriedades. Carlos levantou a cabeça, enxugando meio o suor da testa com o antebraço. Ah, Amanda, sim, isso aqui exige paciência. É quase um ritual. Posso ajudar? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar duas vezes. Carlos a olhou surpreso, mas depois sorriu, indicando que ela entrasse. Se quiser, só aviso que não é tão emocionante quanto parece. Amanda atravessou a garagem, sentindo o cheiro de sabão e tecido molhado no ar. Ele a guiou até uma pilha de camisas antigas, explicando como elas precisavam ser manuseadas. Enquanto ele falava, Amanda percebeu os detalhes de suas mãos, grandes, firmes, mas gentis no toque ao cuidar do tecido. Isso aqui é quase como cuidar de um bebê, brincou ela, tentando aliviar o silêncio confortável que se instalara. Carlos riu, o som profundo e genuíno. É por aí. Cada peça tem uma história, e não quero que nenhuma delas se perca. Amanda começou a ajudá-lo, mergulhando uma camisa no balde e esfregando levemente as áreas que ele apontava. Enquanto trabalhavam lado a lado, ela sentiu o calor crescente da proximidade. Os braços de Carlos roçaram os dela algumas vezes, e cada toque acidental enviava um arrepio inesperado por sua espinha. Você tem um cuidado especial com tudo isso, comentou ela, tentando afastar os pensamentos que começavam a nublar sua mente. Eu acho que às vezes as coisas precisam ser cuidadas, porque elas são as únicas que permanecem, respondeu ele, a voz mais baixa. Amanda parou por um momento, olhando para ele. Como assim? Carlos hesitou, mas finalmente respondeu. Depois que minha esposa faleceu, essas camisas foram o que me manteve em pé. Eu precisava de algo para me segurar, algo que me lembrasse que a vida continua, mesmo que seja em pequenos pedaços. Ela ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Eu entendo, disse finalmente. Depois do meu divórcio, parecia que tudo estava vazio. É estranho, mas estar aqui, com você, tem preenchido um pouco disso. Carlos levantou o olhar para ela, surpreso pela sinceridade. Eu não sabia que você se sentia assim. Nem eu sabia, admitiu Amanda, desviando o olhar, sentindo o rosto corar. Mas acho que é bom descobrir isso. Enquanto continuavam a trabalhar, a conversa fluiu mais facilmente. Amanda contou sobre sua vida antes de se mudar para o bairro, e Carlos falou mais sobre sua esposa e sobre como ela sempre o incentivara a seguir seus interesses, por mais simples que fossem. A troca de confidências os aproximou ainda mais, e Amanda percebeu que a cada minuto passado ali
sentia-se mais conectada a ele. Quando o chumbo do sol começou a se pôr, a luz dourada da tarde encheu a garagem, criando um brilho suave ao redor deles. Carlos enxugou as mãos e se virou para Amanda. Você tem jeito para isso? Não está considerando mudar de carreira? Está. Ele brincou. Amanda riu, sacudindo a cabeça. Acho que prefiro deixar os especialistas como você cuidarem disso. Eles se olharam por um momento, e o silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de algo não dito. Carlos deu um passo à frente, os olhos presos nos dela. Amanda sentiu o coração acelerar e não conseguiu desviar o olhar. Obrigado por hoje, disse ele finalmente, a voz baixa. Foi bom ter companhia. Eu também gostei, respondeu Amanda, sentindo-se estranhamente exposta, mas sem vontade de recuar. Por um momento, pareceu que ele ia dizer algo mais, mas em vez disso, ele recuou, quebrando o contato visual. Se quiser ajudar de novo, sabe onde me encontrar. Amanda assentiu, sorrindo suavemente. Vou lembrar disso. Enquanto ela voltava para casa, a sensação do toque casual das mãos dele e o olhar intenso que haviam compartilhado permaneciam em sua mente. Algo estava mudando entre eles, e embora ela não soubesse exatamente o que era, estava pronta para descobrir. Nos dias que se seguiram, Amanda encontrou-se cada vez mais atraída pela rotina de Carlos. Era como se ele tivesse se tornado o centro de um novo mundo que ela começava a explorar. E o mais surpreendente era que ele parecia sentir o mesmo. Pequenos gestos denunciavam, um sorriso mais demorado, um toque casual que persistia por um instante a mais do que o necessário, e aquela troca de olhares que parecia conter tudo o que nenhum deles conseguia dizer. Na tarde de sexta-feira, Amanda estava sentada na varanda, tentando se concentrar em um livro, mas sua atenção vagava para a garagem de Carlos. Ela sabia que ele estaria lá, como sempre, mas naquela tarde o som de risadas a surpreendeu. Curiosa, ela olhou discretamente e viu que ele estava com dois amigos, aparentemente discutindo sobre futebol, enquanto arrumavam algumas camisas em uma caixa. Amanda sentiu uma pontada de algo que não queria admitir: ciúmes. Ela não tinha direito de se sentir assim, mas havia algo naquele riso fácil e na camaradagem entre eles que a fazia se perguntar se estava ficando mais envolvida do que deveria. Decidiu ignorar o pensamento e se forçou a voltar ao livro, mas logo ouviu alguém chamando seu nome. Amanda! Era Carlos sorrindo da entrada da garagem. Quer vir aqui? Quero te apresentar a uns amigos. Ela hesitou, mas o sorriso dele era tão convidativo que ela não conseguiu resistir. Colocou o livro de lado e atravessou o quintal. Quando chegou à garagem, os dois amigos de Carlos a cumprimentaram com simpatia, apresentando-se como Paulo e Henrique. Essa é Amanda, minha vizinha, disse Carlos com um tom caloroso que a fez sentir-se instantaneamente à vontade. Ela é especialista em arrumar camisas de futebol agora, brincou piscando para ela. Ah, então temos uma nova concorrente no mercado, brincou Henrique, arrancando risos de todos. A conversa fluiu facilmente. Eles falaram sobre futebol, sobre os campeonatos mais memoráveis e até sobre camisas raras que Paulo e Henrique também colecionavam. Mas, mesmo em meio à leveza da conversa, Amanda não conseguia ignorar a forma como Carlos olhava para ela quando achava que ninguém estava prestando atenção. Era um olhar cheio de intenções, carregado de uma energia que fazia seu coração disparar. Quando os amigos de Carlos finalmente foram embora, ele se virou para Amanda com um sorriso satisfeito. Obrigado por vir. Foi bom ter você aqui. Foi divertido, disse ela sincera. Seus amigos são legais. Eles são, mas... Ele hesitou por um momento. Você fez a diferença. Amanda sentiu o rosto corar, mas não desviou o olhar. É mesmo?
Ele assentiu, os olhos presos nos dela. Sim, não sei. Parece que as coisas ficam melhores quando você está por perto. Houve um silêncio entre eles, denso e cheio de possibilidades. Amanda não sabia o que dizer, mas também não queria quebrar o momento. Finalmente, Carlos respirou fundo e se virou, pegando uma camisa dobrada na bancada. Essa ou aqui, disse ele segurando a peça com cuidado. É uma das minhas favoritas. É de 2002, quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Amanda pegou a camisa e passou os dedos pelo tecido, sentindo a textura macia sob sua pele. Você tem tantas histórias ligadas a essas camisas, disse ela quase em um sussurro. É como se cada uma fosse parte de quem você é. Talvez seja mesmo, disse ele com um sorriso tímido. E talvez por isso eu tenha dificuldade em abrir mão delas. Amanda o olhou nos olhos. E das outras coisas, você também tem dificuldade em abrir mão? Carlos ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando a pergunta. Acho que sim, respondeu finalmente. Mas às vezes é bom deixar alguém entrar. Alguém que possa entender o que essas coisas significam. Amanda sentiu o peso das palavras dele, a maneira como ele olhava para ela, como se estivesse falando algo mais profundo do que sobre camisas de futebol. Talvez você devesse tentar, disse ela, a voz baixa, mas firme. Carlos deu um passo em sua direção, a camisa ainda nas mãos. Talvez você esteja certa, disse ele, a voz tão baixa que quase parecia um sussurro. Os dois ficaram ali, tão próximos que Amanda podia sentir o calor que emanava dele. O mundo parecia ter parado e o som distante dos carros na rua desapareceu. Amanda sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo entre eles. E por mais que uma parte dela quisesse fugir, a outra parte não conseguia se mover. Carlos ergueu uma mão hesitante e tocou suavemente o braço de Amanda. Você sente isso também, não sente? Perguntou ele, os olhos buscando os dela. Ela assentiu, incapaz de falar, o coração batendo forte no peito. Sim, sussurrou finalmente. Eu sinto. O momento parecia eterno, cada segundo carregado de emoções e pensamentos não ditos. Carlos inclinou-se ligeiramente, como se estivesse testando os limites, e Amanda não se afastou. O mundo ao redor deles parecia desaparecer enquanto ele se aproximava, e quando seus lábios finalmente se encontraram, foi como se uma represa tivesse estourado. O beijo começou suave, quase hesitante, mas logo se intensificou. Amanda sentiu as mãos de Carlos segurarem gentilmente sua cintura, puxando-a para mais perto, e ela deslizou as mãos para os ombros dele, sentindo a firmeza de seu corpo. O calor que surgiu entre eles era avassalador, uma mistura de desejo e emoção que Amanda não sentia havia muito tempo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, os olhos fixos um no outro. Amanda sentiu uma mistura de medo e euforia, sabendo que haviam cruzado uma linha que não poderiam desfazer. Isso mudou tudo, disse ela, a voz quase inaudível. Eu sei, respondeu Carlos, a expressão no rosto uma mistura de arrependimento e esperança, mas não consigo me arrepender. Amanda não respondeu, mas sua expressão dizia tudo. Ela também não conseguia se arrepender. Mesmo com todas as dúvidas e complicações que aquilo trazia, ela sabia que algo entre eles havia mudado para sempre. Os dias que se seguiram ao beijo na garagem foram carregados de tensão e expectativa. Amanda e Carlos continuaram a interagir, mas havia algo novo entre eles, algo que tornava cada momento compartilhado mais intenso, cada palavra mais significativa. Era como se um véu tivesse sido levantado, expondo os sentimentos que antes estavam ocultos, mas agora eram impossíveis de ignorar. Na manhã de sábado, Amanda decidiu passar um tempo no quintal,
cuidando de suas plantas, mas sua mente estava em outro lugar. As memórias do beijo na garagem ainda estavam vívidas, e ela se perguntava o que significavam para Carlos. Será que ele estava arrependido? Ou será que, como ela, não conseguia parar de pensar naquele momento? Como se tivesse ouvido seus pensamentos, Carlos apareceu na entrada da garagem. Ele usava uma camisa polo simples e jeans desgastados, e seu sorriso tímido parecia carregar o mesmo conflito que Amanda sentia. Bom dia, disse ele, acenando levemente. Bom dia, respondeu ela, tentando soar casual. Carlos hesitou antes de dar alguns passos em direção à cerca que separava suas casas. Eu estava pensando, você tem planos para hoje? Amanda sentiu o coração disparar. Nada de especial. Por quê? Bem, começou ele coçando a nuca. Eu estava organizando algumas camisas mais antigas e pensei que talvez você quisesse ajudar. Quer dizer, se não tiver nada melhor para fazer. Ela sorriu, reconhecendo a tentativa desajeitada dele de criar uma desculpa para passarem mais tempo juntos. Acho que posso arranjar um tempo, respondeu brincando, antes de atravessar o gramado até a garagem. Na garagem, Carlos já havia preparado o espaço com uma mesa cheia de camisas e acessórios. Amanda notou que ele estava nervoso. Suas mãos pareciam inquietas e ele evitava o contato visual direto. Por onde começamos? Perguntou ela, tentando aliviar a tensão. Essas aqui precisam ser separadas por ano, explicou ele, apontando para uma pilha de camisas. Mas algumas têm pequenos rasgos ou manchas que eu quero reparar. Eles começaram a trabalhar lado a lado, dobrando e inspecionando cada camisa. A conversa fluiu naturalmente, mas a proximidade entre eles era palpável. Amanda sentia os braços dele roçarem os dela de tempos em tempos, e cada toque parecia acender uma faísca dentro dela. Em um momento, enquanto Carlos explicava a história por trás de uma camisa, Amanda o interrompeu. Você é tão apaixonado por isso? Disse ela, admirada. É como se cada peça contasse uma parte de quem você é. Ele parou e a olhou diretamente, os olhos brilhando com uma mistura de surpresa e vulnerabilidade. E você está começando a fazer parte disso, disse ele, a voz suave. Parte de algo que pensei que nunca teria coragem de compartilhar. Amanda sentiu o ar se tornar mais pesado, como se o espaço entre eles estivesse diminuindo. Eu gosto disso, disse ela quase num sussurro. Gosto de estar aqui com você. Carlos deu um passo à frente e Amanda não recuou. Ele ergueu a mão, tocando suavemente o rosto dela, e ela fechou os olhos ao sentir o calor do toque. Eu não sei onde isso vai dar, disse ele, a voz baixa e rouca, mas sei que não quero parar de descobrir. Antes que ela pudesse responder, ele a beijou novamente. Desta vez, o beijo não era hesitante ou tímido. Era profundo, cheio de emoção e desejo. Amanda se entregou completamente, envolvendo os braços ao redor dele e puxando-o para mais perto. O cheiro de sabão e tecido lavado se misturava ao calor de seus corpos, criando um momento que parecia existir fora do tempo. Carlos a segurou pela cintura, seus dedos apertando levemente enquanto aprofundava o beijo. Amanda sentiu as costas tocarem a borda da mesa, mas não se importou. Tudo o que importava era o que estavam compartilhando naquele instante. Seus dedos traçaram o contorno do rosto dele, explorando cada detalhe como se quisesse memorizá-lo. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Carlos encostou a testa na dela, os olhos fechados. Isso é loucura, disse ele, mas havia um sorriso em sua voz. Talvez, respondeu Amanda, sorrindo também. Mas quem disse que a loucura não pode ser boa? Carlos riu suavemente antes de se afastar levemente, segurando o rosto dela com ambas as mãos. Eu quero fazer isso certo, disse ele, com uma seriedade que fez o coração de Amanda bater mais rápido.
Quero que isso seja mais do que apenas um momento. Também quero, respondeu ela sem hesitação. O resto da tarde passou como um borrão. Eles continuaram trabalhando nas camisas, mas agora havia algo diferente no ar. A tensão havia se transformado em algo mais doce, mais seguro. Carlos estava mais relaxado e Amanda sentia que algo dentro dela também havia mudado. Eles não precisavam de palavras para entender que haviam cruzado uma linha que nenhum dos dois queria desfazer. Quando o sol começou a se pôr, Carlos acompanhou Amanda até a cerca entre suas casas. Obrigado por hoje, disse ele sorrindo. Por tudo. Eu deveria agradecer, respondeu ela, retribuindo o sorriso. Foi um dos melhores dias que tive em muito tempo. Carlos segurou a mão dela por um momento, o toque firme, mas cheio de carinho. Então vamos repetir, disse ele, a voz baixa, mas cheia de promessa. Amanda assentiu, sentindo um calor se espalhar pelo peito. Enquanto voltava para casa, percebeu que estava sorrindo como há muito tempo não sorria. Algo estava se transformando entre eles. E embora o futuro fosse incerto, ela sabia que estava disposta a descobrir para onde isso os levaria. Nos dias seguintes, Amanda e Carlos começaram a se encontrar com mais frequência. A rotina tranquila da garagem se tornou um refúgio para os dois, um espaço onde podiam ser genuínos, onde os olhares e gestos falavam mais do que as palavras. No entanto, a crescente intimidade entre eles trouxe consigo uma nova camada de incertezas. Ambos sabiam que cedo ou tarde teriam que confrontar a realidade do que estava acontecendo. Naquela noite, Amanda estava sentada em sua sala, perdida em pensamentos, quando ouviu uma batida suave na porta. Ao abrir, encontrou Carlos com uma expressão séria, mas os olhos brilhavam de emoção. Podemos conversar? Ele perguntou com a voz mais baixa do que o habitual. Ela assentiu, dando espaço para ele entrar. Ele parecia nervoso, passando a mão pelos cabelos enquanto se sentava no sofá. Amanda sentou-se ao lado dele, esperando que ele encontrasse as palavras. Eu preciso dizer algo, começou ele, olhando para as próprias mãos. Isso tudo, o que estamos construindo, é novo para mim. Depois da perda da minha esposa, nunca pensei que seria capaz de sentir algo assim de novo. Amanda ficou em silêncio, dando-lhe o espaço necessário para continuar. Você me trouxe de volta à vida de uma forma que eu não esperava, disse ele, finalmente levantando os olhos para encontrar os dela. Mas isso também me assusta. Eu não quero estragar nada. Não quero perder o que temos. Ela estendeu a mão e segurou a dele, entrelaçando os dedos. Carlos, disse ela com a voz firme, mas cheia de ternura. Eu também tenho medo. Passei tanto tempo tentando me reconstruir que pensei que nunca encontraria algo assim. Mas estar com você me fez perceber que vale a pena arriscar. Carlos suspirou, o alívio suavizando suas feições. Ele apertou a mão dela, e por um momento nenhum dos dois disse nada. O silêncio era confortável, carregado de compreensão mútua. Então vamos arriscar, disse ele finalmente, um pequeno sorriso surgindo. Juntos. Amanda sorriu em resposta, sentindo uma onda de calor preencher seu peito. Juntos. Os dias que se seguiram foram diferentes. Havia uma leveza na relação deles, mas também uma profundidade que ambos valorizavam. Carlos começou a incluir Amanda em sua paixão pelas camisas de futebol, explicando as histórias por trás de cada peça com ainda mais entusiasmo. Amanda, por sua vez, trouxe um frescor à vida de Carlos, incentivando-o a sair da rotina e experimentar coisas novas. Em uma noite fresca de sábado, Carlos convidou Amanda para um jantar em sua casa. Ele preparou uma refeição simples, mas caprichada, e decorou a mesa com velas e flores. Quando Amanda chegou, ele a recebeu com um sorriso que fez seu coração disparar. Isso tudo é para mim? Ela perguntou brincando. Claro,
disse ele, segurando sua mão e a conduzindo até a mesa. Quero mostrar que você é importante para mim. O jantar foi marcado por risos e conversas que fluíram facilmente. Amanda sentiu-se mais próxima de Carlos do que nunca, e quando a noite chegou ao fim, ele a levou até a porta. Mas em vez de se despedir, Carlos segurou o rosto dela com as mãos, olhando profundamente em seus olhos. Eu amo você, disse ele sem hesitação. Amanda ficou surpresa por um momento, mas logo um sorriso tomou conta de seu rosto. Eu também amo você, respondeu ela, sentindo as palavras saírem de forma natural. Eles se beijaram e o mundo pareceu desaparecer ao redor deles. Não havia mais dúvidas, medos ou incertezas. Tudo o que existia era o momento, a conexão entre eles e a certeza de que estavam exatamente onde deveriam estar. Os meses seguintes foram marcados por um equilíbrio harmonioso entre as paixões individuais e o amor que compartilhavam. Carlos continuou a cuidar de suas camisas, agora com Amanda ao seu lado, enquanto ela encontrava novas formas de expressar sua criatividade, inspirada pela energia renovada que sentia. Eles se apoiavam mutuamente, aprendendo a navegar juntos pelas surpresas e desafios que a vida lhes apresentava. Em uma tarde ensolarada, enquanto organizavam mais uma pilha de camisas na garagem, Carlos segurou uma peça especial e a entregou a Amanda. Era uma camisa da seleção brasileira, com uma dedicatória pessoal escrita por ele. Quero que você fique com essa, disse ele com um sorriso caloroso. É a mais importante da minha coleção agora. Amanda sorriu emocionada. Por quê? Porque ela me lembra de que às vezes o que realmente importa não está no passado, mas no presente. Respondeu ele, segurando as mãos dela. E meu presente é você. Ela o beijou, sentindo-se mais completa do que jamais imaginou. E enquanto o sol entrava pela porta da garagem, iluminando o espaço que agora simbolizava o início de algo novo, Amanda soube que havia encontrado não apenas uma paixão compartilhada, mas também um amor verdadeiro,